Então, gente, bom dia a todos. Estamos de volta aqui com vocês para tratarmos de um assunto importante para todos nós, que é referente a orações, tá? No contexto de fé e fé cristã, tá? Eu acho que é de interesse tanto dos que público evangélico cristão, como outros públicos também, tá? Eu acho que muitos têm interesse em estar entendendo melhor sobre esse assunto que é a oração. Então, o que eu quero frisar e debater com vocês sobre esse tema de orações, né? Sobre a questão, alguns detalhes, tipo, qual a melhor forma, como devemos, a nossa postura física no momento da oração. Posso orar em pé? Só posso orar de joelhos, tá? Curvado, tá? Prostrado, tá? Deus não escuta se eu não me prostrar, me ajoelhar, se eu orar em pé, tá? Então vamos tentar entender, esclarecer melhor essas indagações, tá? Gente, veja bem, a questão da oração, não há uma taxação por parte do próprio Cristo durante o tempo que ele esteve aqui na terra, orientando e interagindo com os discípulos e apóstolos. Não há uma taxação por parte dele definitiva quanto a se para que alguém possa afirmar que Deus não ouve e não atende porque alguém orou em pé e não se prostrou, tá? Mas a gente observando a forma como ele interagia com o pai dele, né? Eu estou me referindo a Cristo, como ele se interagia com o pai dele, que é no caso da nossa crença cristã, né? Na nossa convicção, Deus é o Pai e Cristo é o Filho. Então ele também falava com ele sem se prostrar, tá? De pé, tá? Às vezes ele simplesmente levava as mãos aos céus e começava a interagir com o pai dele, falar, tá? Mas a gente entendemos, pelo menos eu observo assim, que aquele momento ali era um momento de necessidade ali dele falar naquela hora, daquela forma. Mas veja bem, essas questões de acordo à necessidade, tá? Veja bem, em um hospital, por exemplo, existe uma regra, não pode se ajoelhar no hospital. Digamos que você vai visitar um doente, seja um parente seu ou que não seja, né? Uma outra pessoa, parente de outra pessoa, você vai visitar e lá você decide que você quer fazer uma oração, né? Pedir que Deus providencie melhoras para ele, ou até mesmo a cura daquela doença. Então lá você não vai poder se pôr de joelho, mesmo que você queira, independente da sua fé e crença, porque existe uma regra lá por questões de saúde, por questões sanitárias. Então aí se caracterizou o quê? Uma necessidade de orar em pé, tá? Então Deus observa isso aí, tá? Deus não é a favor de violações de regras públicas. Ele é a favor de obediência, tá? Então se é uma regra pública, o crente, o evangélico se coloca bem quando ele obedece essas regras públicas, tá? Não violando-as. Então aí está um exemplo prático, tá? Que Deus não ouve, não atende necessariamente somente se prostrar de joelhos, tá? Da mesma forma, uma pessoa quer falar com Deus, interagir, né? Em um ambiente que ele não se sente muito seguro, questão de segurança pública, ele vai ajoelhar em público e para orar. Ele pode falar com Deus, comunicar a necessidade dele
em pé mesmo, né? A aflição dele, a angústia, ou até pedir uma ajuda a Deus, é uma conversa com Deus. Podemos conversar com Deus a todo momento, tá? Uma questão de inteligência. Se ele fosse prostrar, se ajoelhar, é uma questão até de negligência física, né? Ele vai ficar, tipo assim, de forma desprotegida fisicamente, sem condição de uma reação rápida nos contextos de segurança e insegurança pública, tá? Então, ele fala ali, andando, até mesmo, gente, porque a nossa mente, ela interage o tempo todo com as coisas, com o que ela vê, e também com Deus também, conversa, tá? Mas até então, às vezes você tá fazendo uma coisa, no seu trabalho mesmo, né? Na sua atividade, na sua profissão, até mesmo em casa, fazendo uma atividade em casa, e sua mente, a todo tempo, ela fica interagindo com coisas, e às vezes ela tá interagindo com Deus, tá? Mas há uma diferença quando a pessoa diz assim, eu vou fazer uma oração, tá? E questões onde ele pode se programar, tá? Então agora vai chegar o ponto central da nossa conversa. Resumindo, Cristo também conversava em pé com o Pai dele, no caso Deus, né? Sentado, da forma como algumas vezes aconteceu. E então o que acontece? Inclusive na Santa Ceia, por exemplo, ele estava sentado à mesa, pegou o pão, deu graças a Deus. Não, ali não é relato que ele ajoelhou, foi sentado mesmo e tal. Mas veja só, exemplos. No momento próximo da crucificação dele, tá? Então ele ficou angustiado porque ele sabia o que ele havia de passar, tá? Nos momentos antes e durante a crucificação. E ele foi ao Monte das Oliveiras, tá? E foi orar lá, tá? Ele estava com alguns discípulos, tá? Ele se afastou deles e foi orar. Chegando lá, segundo o relato bíblico, né? Ali no livro, salvo engano, não me recordo bem. Ali, os livros que relatam essa trajetória de Cristo é o livro São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Então ele foi ali orar e o relato bíblico lá é que ele se pôs de joelhos e falou com o Pai dele. Olha só, ele era Cristo, o Filho de Deus, né? Tem toda a intimidade, mas ele preferiu prostrar-se em um ato de humilhação, tá? Então, tudo que se faz no intuito de agradar a Deus, mais ainda, nunca é demais, tá? Nunca é demais. Inclusive tem uma parte que o próprio Cristo falou assim: tudo que, se nós fizermos tudo o que Deus nos requer, tá? Fazendo tudo que Deus nos manda, nos consideramos ainda servos inúteis. Quer dizer, tamanha a reverência, a adoração e a obediência que Cristo orientou, que Deus requer de nós, fazendo tudo o que Ele nos manda fazer, que nós possamos ainda nos considerar servos inúteis. Falando isso para justificar essa questão que eu estou falando, que nunca é demais quando se faz algo para Deus. Agora, uma coisa interessante, nunca é demais desde que você não sacrifique outras pessoas ou ultrapassem, né, direitos de outras pessoas, passe por cima de direitos de outras pessoas. Aí passa a não ser mais interessante para Deus, tá? Porque você tirou o direito de outras pessoas, incomodou outras pessoas na intenção de adorar a Deus, tá? Mas Deus requer o respeito e a educação. Então, se você tirou o direito de outras pessoas, passou por cima de direitos de outras pessoas, tentando agradar a Deus, aí você errou, tá? Mas se você fez algo a mais, que você acha que vai lhe aproximar mais de Deus, adorar mais, e não incomodou, tá? Sacrificou, tirou o direito de outras pessoas, muito bom perante Deus. Nunca é demais, tá? Então, quando alguém acha que deve ajoelhar para falar com Deus, nunca é demais, tá? Nesses moldes, tá? Outro exemplo que eu cito
numa citação bíblica, né? Na tentação de Jesus, onde o relato bíblico nos relata que Cristo foi tentado por Satanás. Satanás transportou ele a um ponto bem alto, né? E falou assim para ele: tudo isso te darei, tá? Mostrou toda a terra e as grandezas da terra e disse: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares, tá? Então você vê, né? Satanás ele tem esse intento de querer ser igual a Deus. Então naquele momento ele recomendou que Cristo se prostrasse perante ele. Então nem ele não queria aquela adoração ali em pé de qualquer forma. Ele pediu que se prostrasse, para você ver a importância da pessoa se prostrar diante de Deus, tá? Então é isso aí, gente. Então a questão é essa: se você não pode orar de joelhos por questões de segurança, por questões de saúde, por regras, tudo bem, ora em pé, fale com Deus, Deus vai lhe escutar. Mas se pode, aí caracteriza uma outra coisa super interessante: exclusividade. Você está tirando aquele momento, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, que seja, ou segundos, somente para falar com Deus, tá? E como você pode, você tá no quarto da sua casa, em casa, por exemplo, tá? Num local seguro, como é uma igreja também, é um ambiente, não é um ambiente público. Você foi ali, tirou aquele tempo de exclusividade para ir adorar a Deus na igreja, tem um porteiro lá na frente, não há um contexto de insegurança física. Então é bom que você se ajoelhe para falar com Deus, tá? Imitando o próprio filho que se ajoelhou no momento que ele foi orar, tá? Próximo da sua crucificação, foi orar, né? Pedir que Deus ajudasse ele e confortasse ele, foi orar e se prostrou, tá? Então essa questão quando você tem condição de fazer algo exclusivo, com exclusividade, é diferente. Então nesse momento cabe você se ajoelhar, porque nada lhe impede, tá? Então é isso, gente, tá? Espero ter ajudado, espero ter esclarecido, tá? E tchau, tchau, obrigado por a companhia de vocês mais uma vez, tá? Até breve.